galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia do Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Hoje nós vamos aqui, pessoal, trabalhar sobre os quinidários. É o segundo filo aqui do reino Animalia que nós estamos analisando. Nós já estudamos o filo Porífera, que são as esponjas marinhas. Agora vamos estudar esse grupo tão importante, tá, do reino animal. Os quinidários. Vamos falar sobre as características gerais, a organização corporal desses indivíduos, como é que ela como que se estrutura o corpo de um animal quinidário. Falaremos sobre a reprodução e aí por último a gente vai falar um pouco sobre a classificação, como eles são classificados. Bem, quais são as características de um animal quinidário, né? São animais aquáticos de corpo mole e gelatinoso. Eu vou falando aqui as características, com certeza já deve estar se formando essa imagem na sua mente. Vou dar mais algumas pistas para a gente entender como é que são esses animais. A gente pode citar como um grupo de quinidários, como exemplo, as águas-vivas. Tem um corpo gelatinoso, certo? Inclusive, muitos acidentes acontecem envolvendo esses animais. Mas não existe apenas as águas-vivas não, pessoal. Tem o exemplo aqui das anêmonas do mar. Então, eu posso encontrar neste filo duas formas de indivíduos. Indivíduos que são livre-natantes, como as águas-vivas, e indivíduos sésseis, como é o exemplo das anêmonas do mar. Novamente, séssil é um animal que fica preso ao substrato, como se ele fosse uma planta, certo? Então, são animais aquáticos de corpo mole e gelatinosos. E além de ter as anêmonas do mar e as águas-vivas, eu posso citar como exemplo de quinidário também os corais, que é formado por animais da forma de pólipo. Nós vamos já entender o que são pólipos e o que são medusas, né? São as duas formas que nós encontramos nesse filo. Tá? A maioria vai ser marinha. Nós vamos encontrar animais marinhos do filo quinidária. Mas nós encontramos também indivíduos de água doce, certo? São conhecidos por causa das queimaduras e irritações dolorosas que eles podem causar. Acredito que muitos de vocês que estão assistindo aí, provavelmente, já devem ter se queimado com a água viva. Essa queimadura ela é gerada principalmente por um tipo de célula chamada de quinidoblasto ou quinidócito. Tá? E aqui é um exemplo do que pode acontecer se você entrar em contato com uma água viva, por exemplo. Você pode sofrer uma queimadura, tá, pessoal? São os primeiros da escala zoológica a apresentarem uma cavidade corporal. Essa cavidade é chamada de cavidade gastrovascular. Vamos lembrar das esponjas. Você pode até imaginar assim, professor, mas lá nas esponjas tinha uma cavidade no interior da esponja. Não era uma cavidade que promovia a digestão? Com certeza não, porque lá nas esponjas, elas não são animais com tecido verdadeiro. Aqui são os primeiros animais da escala zoológica que passam a apresentar tecidos verdadeiros. Inclusive, essa cavidade, que é chamada de cavidade gastrovascular, ela tem uma especialização de promover a digestão. Tá? Ela é chamada de celéntero, ok? Essa cavidade gastrovascular é chamada de celéntero. Por isso que os quinidários, eles também são chamados de celenterados. Olha ali, ó, coelenterata, do latim coelos, que quer dizer cavidade, e do grego entero, que quer dizer intestino. Ou seja, celenterado quer dizer possuidor de cavidade intestinal. Então, são animais, dos primeiros animais da escala zoológica a apresentar tecido verdadeiro, principalmente essa cavidade digestiva ou digestória, certo? Antes de eu falar da simetria, tem uma informação para falar para vocês. Vamos lembrar que o nome quinidário vem principalmente do tipo de célula que eles possuem, que são os quinidoblastos ou quinidócitos, que são células urticantes, tá? Células que promovem essas queimaduras. Nós vamos já entender como é que funciona esse processo aí de queimadura, tá? Agora, outra característica, os quinidários
são animais que têm simetria radial. Simetria radial. O que seria a simetria radial? Vamos imaginar primeiramente um indivíduo que tem uma simetria bilateral. Vou colocar o exemplo aqui de uma lagosta. Se você imaginar o corpo de uma lagosta, ela pode ser, esse corpo dela pode ser fatiado em duas porções, o lado direito e o lado esquerdo. São dois lados que são semelhantes, ok? Então, como eu só posso dividir ele em dois planos, né, de simetria, então eu digo que ele é bilateral. Bi quer dizer dois. No caso do corpo de um quinidário, olha aqui, ó, aqui é um exemplo de um quinidário. É um exemplo de uma hidra, certo? Você pode partir vários planos de simetria e pode gerar vários pedaços que são semelhantes no corpo desse animal. Então, como eu tenho vários planos de simetria podem ser gerados, esse animal ele é de simetria radial, tá? Então, nos animais que são de simetria radial, eles conseguem explorar os ambientes de todos os seus lados. Tá? Ele não tem o lado da frente ou o lado de trás. Ele consegue capturar presas que vêm em todas as direções. Já no caso de um animal que tem simetria bilateral, esses animais eles possuem uma parte anterior e uma parte posterior. Então, ele só consegue capturar, por exemplo, alimento em uma direção. Ok? Então, essa simetria radial ela traz uma certa vantagem para o animal, no caso do quinidário. Ok? E os quinidários eles podem apresentar duas formas básicas. A forma de pólipo, que a gente chama de forma polipoide, e a forma de medusa, que nós chamamos de forma medusoide. A forma polipoide, ela é fixa ao substrato, ela fica presa como se fosse uma planta. Dá um exemplo de uma forma de pólipo, as anêmonas do mar, certo? Uma forma medusoide, ela é livre natante, ou seja, ela pertence ao nécton, ou seja, os animais que nadam, ok? Então, exemplo de animal medusoide, água-viva. As águas-vivas, elas têm um chapéu, né, que é semelhante a um guarda-chuva. E a boca fica localizada logo na parte de baixo aqui, ok? Já na forma do pólipo, eu poderia até imaginar que o pólipo ele parece com uma medusa de cabeça para baixo. Só que essa parte aqui, ó, ela fica presa ao substrato. São animais que são chamados de animais diblástico. Diblástico. Quer dizer o quê? Que durante o processo de formação do embrião desses animais, eles vão formar dois tipos de tecidos, né? Dois folhetos embrionários. Esses dois folhetos embrionários, eles originam os vários tecidos do animal. Como ele só forma dois folhetos embrionários, ele é diblástico. O di quer dizer que ele tem apenas dois folhetos, certo? Quais são esses folhetos? No embrião, o folheto que fica na parte mais externa é o ectoderme. E o folheto que fica na parte de dentro do embrião é o endoderma. Ok? Outra informação importante. Na parte interna do corpo do animal tem a cavidade digestória, ou cavidade gastrovascular, que também tem um outro nome, celéntero. Então, olha só, uma mesma estrutura tem vários nomes. Celéntero, cavidade gastrovascular, ok? Ou cavidade intestinal, é a mesma coisa. E lá no interior dessa cavidade intestinal, nós vamos ter células que são especializadas no processo de digestão. Essas células a gente pode citar células mioepiteliais digestivas, tá? Essas células, olha esse termo mio, quer dizer músculo. São células que se movimentam.
o movimento, a contração dessas células faz com que o animal se movimente. Esses animais, diferente do que acontecia nas esponjas, as esponjas elas ficam paradas. Aqui não. No caso das anêmonas, elas têm movimento, certo? E a célula mioepitelial, ela é responsável por produzir enzimas digestivas, que digerem a partícula alimentar que esse animal ingeriu lá, ali, ó, nessa parte aqui, nesse orifício chamado boca, né? E nesse caso, se por exemplo ele captura um peixe, esse peixe ele vai ser digerido, ele vai ser engolido aqui pela boca desse animal. Ele vai ficar no interior desse celêntero, né, da cavidade digestória. Então essas células da cavidade digestória, elas vão produzir enzimas digestivas que vão digerir esse alimento parcialmente, e aí também essas células vão também englobar essas partículas que não foram completamente digeridas. Ou seja, a digestão, anote aí pessoal, a digestão nos quinidários, ela acontece, parte dessa digestão vai ser extracelular, ou seja, fora da célula, e uma outra parte da digestão vai ser dentro da célula, ou seja, uma parte vai ser extracelular e uma parte da digestão vai ser intracelular, ok? Lá também nessa parede interna do celêntero nós vamos encontrar células glandulares, tá? Então a epiderme que fica na parte interna do animal é chamado de gastroderme. E a pele, ou seja, a camada externa do animal, vai formar a epiderme, ok? Essa parte aqui, ó. Entre a gastroderme e a epiderme, nós vamos encontrar uma camada gelatinosa. Essa camada gelatinosa, ela é formada por gelatina produzida por células da epiderme e por células da gastroderme, ok? Na camada externa desse animal, nós vamos encontrar células urticantes, ou seja, são as células que promovem as queimaduras quando você toca no animal, né? Essas células são chamadas de quinidoblasto. Olha aqui. E nós vamos encontrar também células sensoriais, são células que ativam o sistema nervoso do animal, ok? Agora, olhando para o quinidoblasto, que também é chamado de quinidócito, esse quinidoblasto tem no interior dele uma estrutura que vai sair do interior dessa célula e vai penetrar no corpo do indivíduo que está tocando nesse animal, tá? Essa estrutura que fica no interior dessa célula é chamado de nematocisto ou nematócito, tá certo? Então vamos ver como é que funciona aqui quando você toca numa água viva. O que acontece? Lá na pele da água viva tem essas células aqui, chamado de quinidócito. Esse quinidócito tem uma região, essa região aqui chamada de quinidocílio. Se você toca nessa parte aqui, ela vai disparar um mecanismo que faz com que esse filamento urticante recolhido que está no interior da célula seja jogado para fora dela. Então, quando ele sai, vai sair essa estrutura como se fosse um chicote. E ela vai penetrar na pele da pessoa, né? Se for você tocando na água viva. Quando ela penetra, ela vai descarregar um líquido tóxico. Esse líquido, se ele tocar, por exemplo, num peixe pequeno, ele paralisa o animal imediatamente. E aí é quando o quinidário se aproveita dessa situação, que o animal está paralisado, ele vai pegar esse animal e vai jogar para a boca dele. Se for, por exemplo, uma anêmona do mar, lá nesse tentáculo aqui, onde eu encontro os quinidócitos, ele vai pegar o peixe e vai jogar para a boca dele. Esse animal vai ser digerido ali na cavidade gastrointestinal. Agora, em pessoas, lógico, como a gente não serve de alimento para esses animais, esse líquido ele vai causar queimadura, tá certo?
Aí você me pergunta, professor, como é que eu faço? Eu estiver na praia e de repente eu tive um acidente com água viva. Aí você vai fazer uma compressa com a própria água do mar, tá? Vai lavar com a água do mar, vai fazer uma compressazinha para poder diminuir a sensação de queimadura. Não lave com água doce. Ok, pessoal? Então eu tenho aqui vários formatos de quinidócitos aqui, o quinidoblasto. Quando ele sofreu a descarga, né? Ele liberou o quinidoblasto aqui, ó, tem vários formatos, tá? O sistema, uma outra informação que eu ainda não comentei com vocês é o seguinte: a digestão desses animais. Esses animais, eles têm um intestino incompleto. Ou seja, o alimento ele vai entrar pela boca. E os restos alimentares que não foram digeridos serão eliminados também pela boca. Certo? Esse animal não tem ânus. Então, tudo que entra pela boca vai sair pela boca. Tá certo? Agora, uma outra coisa. O sistema nervoso dos animais quinidários, ele é um sistema nervoso difuso. Isso quer dizer o quê? Os neurônios desses animais, eles não ficam aglomerados, tá? Eles não ficam concentrados, como, por exemplo, acontece conosco. Nós temos neurônios concentrados no nosso sistema nervoso central, no cérebro e na medula espinhal. Aqui, eles não têm esse aglomerado de neurônios. Então, eles têm um sistema nervoso onde esses neurônios estão espalhados no corpo do animal. Sistema nervoso difuso, ou seja, a ausência de gânglio central, que é justamente onde se acumulam esses neurônios, tá? A organização corporal desses animais, a gente pode mencionar também, além de ser formados por animais que são pólipos e medusas, nós temos um tipo de animal formado por vários pólipos que pode viver boiando. Esse tipo aqui não é um indivíduo só, isso aqui é uma colônia de vários pólipos. Esses pólipos estão presos a uma estrutura que fica boiando, tá? Isso aqui é conhecido como caravela portuguesa. Então eu tenho aqui pólipos responsáveis pela produção de gametas, né? Que são chamados de gonozoide. Eu tenho pólipos que são responsáveis pela captura de alimento, são chamados de dactilozoide. Animais que promovem, no caso aqui, a flutuação do animal, que é o chamado pneumatóforo. Então aqui eu tenho um exemplo de uma colônia de quinidários, tá? E a reprodução? A reprodução nesses indivíduos ocorre por metagênese, na maioria das espécies, tá? Nós temos, o que seria a metagênese? Metagênese, diferente do que acontece lá nas plantas, lá nas plantas a gente tinha o esporófito e o gametófito, né? O indivíduo que era diploide e o indivíduo que era triploide. Aqui não. Aqui eu tenho uma alternância de geração de pólipos e medusas, certo? Então eu tenho aqui, ó, um animal na sua forma de pólipo, que fica preso ao substrato. Durante o seu desenvolvimento, ele vai gerar medusas jovens. Essas medusas jovens são resultados de um processo chamado de estrobilação. Vai gerar essas medusas jovens, que vai chegar à fase adulta. Eu posso ter medusas masculinas e medusa feminina. Essas medusas vão gerar gametas, ou seja, nesse tipo de ciclo de vida eu tenho alternância de geração de reprodução sexuada, no caso das medusas. Ocorrendo a fecundação, vai gerar essa larva, que é chamada de plânula. Essa larva vai gerar o pólipo jovem, que vai originar o pólipo adulto. Tá? Aqui é um outro exemplo também de uma alternância de geração. Tá? Nós temos aqui, ó, a forma de pólipo, formando várias medusas jovens, que vão se soltando do corpo do animal. Eu vou ter medusas masculinas e medusa feminina, que consequentemente também vão produzir gametas, que vão originar larvas, que vão dar origem a novas formas de pólipo. Tá? Então a gente fez um breve resumo do filo quinidário. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Aconselho vocês continuarem estudando em casa e aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.